Gravando, voltei. Alô, amigos da Rede IF de televisão, boa tarde. Vamos dar sequência à nossa conversa, à segunda parte da nossa conversa sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos agora entrar aí na Lei 8080, né? Na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre os artigos da Constituição Federal e agora nós vamos falar sobre a Lei 8080 de 1990. Do que trata essa lei? Aí, ó, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Então, a Lei 8080 ela é uma lei de base, uma lei importantíssima e ela detalha tudo aquilo que está posto na Constituição Federal, ela juntamente com a Lei 8142. Eu considero que são legislações de base, são legislações formam o arcabouço legal básico aí do SUS. De 1990 para cá já se passaram 2000, 2010, 2020, 30 anos já, olha só. Então já se passaram 30 anos e muita legislação, né, veio de lá para cá, já tem ANOAs, tiveram várias NOBs, que fizeram outra parte da legislação do SUS, depois veio a política do Pacto pela Saúde, mas apesar de uma infinidade de legislações, estas leis, elas continuam sendo de fundamental importância para a compreensão do Sistema Único de Saúde. Uma vez que as outras leis são operacionais, são leis mais do como fazer, como colocar o que está aí em prática, né? Mas o que está aqui é que é, de fato, como deve acontecer, certo? Então, aí no artigo 4º, ele fala aí que o conjunto das ações e os serviços de saúde, ou seja, o serviço é a unidade a qual presta o serviço, e a ação é a assistência desenvolvida naquele serviço. Pegar o HGR, por exemplo, né, tem lá o serviço de saúde, é um serviço de saúde, é um hospital, e lá se presta serviços, né, através por meio dos profissionais que lá estão trabalhando. Então, ele diz aí que o conjunto dessas ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, é aquela questão que eu falei na outra aula, sempre ele vai se remeter às três esferas da administração pública. Então, aqui, por exemplo, se a gente falar do HGR, é um hospital da rede estadual. Se a gente falar do Cosme Silva, também. Se a gente falar da maternidade, Nossa Senhora de Nazaré, também da rede estadual. Já o Hospital da Criança Santo Antônio, ele é um hospital da rede municipal. Então, é a prefeitura quem organiza, né, quem gerencia, quem financia o Hospital da Criança Santo Antônio. E aí tem diferentes serviços de saúde e na esfera federal, que serviço que nós temos aqui? Nós poderemos citar aí o serviço de atenção à saúde indígena, por exemplo. Né? São serviços de saúde federais, né, de autarquia federal. Da administração direta e indireta, né, e tudo isso constitui o Sistema Único de Saúde. Aí ele diz novamente aí que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar, certo? Não é a ideia principal do SUS que a iniciativa privada participe, porém ela entra em caráter complementar quando os serviços públicos não forem suficientes. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, aquela situação que a gente falou na Constituição, né? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Aí a gente tem, né, o pessoal da vigilância sanitária que vai ver se aquilo que nós nos alimentamos, questão dos alimentos, dos restaurantes, dos estabelecimentos, estão seguindo normas sanitárias. Por quê?
porque isso reflete na nossa saúde. Se você vai ali, come um alimento e o alimento está estragado, ou se ele foi preparado junto com as moscas, ou se você teve alguma contaminação alimentar, isso é um problema de saúde. Então, entra aí a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que monitora os níveis de saúde, os números de casos de uma infinidade de doenças. Saúde do trabalhador, a gente tem um centro de referência em saúde do trabalhador, que é o Sereste. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né? A gente tem vários serviços aí de saúde e assistência farmacêutica, galera, a gente ganha remédio de graça no SUS, né? Nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Tá certo que às vezes falta um ou outro, como a gente já viu, depende de gestão, né? Tem locais que funcionam muitíssimo bem, obrigado, não falta nada. Porém, tem outros que são mal gerenciados. Não é culpa do sistema, é culpa das pessoas que gerenciam aquela unidade, né? Por isso que nós temos que prezar por bons gestores, pessoas capacitadas para desenvolver tal função. Aí ele fala na participação na formulação da política e ordenação de recursos humanos. Já falamos um pouco sobre isso. Vigilância nutricional, né, a questão de velar o crescimento e desenvolvimento das crianças, né, ver se o peso está adequado para aquela idade, para aquela altura, tudo isso é feito. Também visando evitar o adoecimento, né, promover a saúde das crianças, proteção do meio ambiente, questões ligadas ao trabalho, política de médico, enfim, uma infinidade de coisas aí que estão na Lei 8080. É interessante que vocês deem uma lida nela na íntegra, né, por inteira, mas aqui a gente vai tocar alguns pontos mais importantes, digamos assim. O artigo 7º da Lei 8080, ele traz aí que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Opa! Então, ele está dizendo aí, olha, que as ações e serviços do SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição. Então, conforme nós já falamos aí no momento anterior, se a gente for lá no artigo 198 da Constituição, nós vamos ter aí as diretrizes do SUS: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade. Estas são as diretrizes. Aonde elas estão? Na lei, artigo 198 da Constituição Federal. Porém, aqui na Lei 8080, ele vai dizer que obedecendo, né, que essas ações são desenvolvidas de acordo com aquelas diretrizes, porém, ainda obedecendo ainda os seguintes princípios. Aí vem os princípios do SUS. E aí temos nesse artigo um total de 14 princípios, né? E aí temos alguns aí que são considerados mais importantes do que o outro, que são mais cobrados em provas de concurso, né, do que os outros. Aí nós vamos já falar de uma subdivisão meramente didática, mas eu tenho que trazer para vocês que na lei, né, conforme está na lei, certo? Depois a gente fala dessas outras questões. Então, qual é o primeiro princípio? Aí é a universalidade de acesso. Um acesso universal, né? Você conseguir acessar o sistema, o serviço de saúde, quer dizer que é para todos. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, seja você adulto, seja você, enfim, independente de raça, credo, religião, de qualquer coisa. É para todos o sistema. Lembrando que tem aí uma consideração também, né? Nós vivemos em um estado de fronteiras, então é bem polêmica a questão do todos abranger a população estrangeira, né? Por uma questão ética,
a gente não deve negar assistência a ninguém, né? Nós somos formados e nós fazemos um juramento ao final do curso para que não seja negada assistência a nenhuma pessoa que precise, né? Inclusive, a gente responde legalmente por omissão de socorro quando a gente vê alguém precisando de assistência e a gente não presta. Digo a gente, nós, profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde, ele nem sempre está preparado para atender a população de fora do país. Então, isso gera aí uma situação com uma série de peculiaridades, né, nos estados de fronteira, que é o nosso caso, que fazemos fronteira com 2 países. São só 2, né? Acho que é. Então, nós temos hospitais de fronteira, inclusive, nós temos pessoas na fronteira que transitam de um país ao outro, que adoecem e que buscam serviços de saúde. A universalidade de acesso abrange essas pessoas? Legalmente não, porque a lei ela se aplica, é uma lei brasileira que se aplica aos brasileiros. Legalmente, não. Eticamente, você vai negar atendimento, né? Então, isso gera toda uma situação nas fronteiras, né, no serviço de saúde, notadamente agora nesse período de pandemia, no qual nós recebemos muita gente, né, muitas pessoas que passou por aquele momento que foi mais difícil, que sobrecarregou os serviços de saúde, mas é uma questão a ser debatida, discutida e solucionada através dos mecanismos de gestão, certo? Para isso que precisamos de bons gestores. Então, universalidade quer dizer o quê? É para todo mundo. A saúde é para todos. Lá na Constituição já dizia, no artigo 196, que saúde é direito de todos. E dever de quem? Do Estado, certo? A integralidade da assistência, nós já falamos sobre ela, também no outro momento, né? Ela é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos, individuais, coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade. Lembram que a gente falou dos níveis de complexidade? Atenção primária, só dá vacina, dá o comprimidinho. Não resolveu, tá ruim, tá grave, piorou, manda para o hospital. Atenção de nível secundário. Precisou de um procedimento de ponta que envolve alta tecnologia, caríssimo. Profissionais extremamente capacitados, assistência terciária. E ele está dizendo aí que em todos os níveis de complexidade, né, você tem que ser atendido. Isso é assistência integral. Todos os níveis de complexidade, todas as fases da tua vida, né, é o completo. Ele vê você como utiliza-se uma palavra, o ser humano como um ser holístico, né, com muitas complexo, completo, né, por todos os lados, em todas as fases da vida, em todos os níveis de complexidade, é integral. Eu vou pular bem aqui um princípio aí do que vocês estão vendo, desse da preservação da autonomia, para o princípio aí da igualdade da assistência à saúde. Sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, nós temos um outro princípio que está escrito como igualdade da assistência. Se você já ouviu alguma fala ou já entrou em algum debate sobre o SUS ou já leu alguma coisa sobre o SUS, você vai ouvir falar de um princípio da equidade. Porém, a nossa lei aí não traz a palavra equidade, né, literalmente, ela traz a palavra igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, né? Porém, está embutido aí nesse conceito de equidade, certo? Por quê? Porque o conceito de igualdade, ele não leva em consideração as diferenças.
Então, por exemplo, você vai fazer uma assistência igual para as pessoas, né? Vamos falar da igualdade. Vamos supor que você leva, sei lá, tem uma unidade de saúde próximo da sua casa, porém, você é uma pessoa saudável fisicamente, você é independente, caminha, se locomove para onde você quer, e o seu vizinho, ele é cadeirante, por exemplo. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Então, aquele teu vizinho que é cadeirante, apesar de o serviço de saúde estar próximo de vocês não têm igualdade de acesso ao serviço de saúde, porque você simplesmente vai caminhando, ou pega a tua bike e vai lá, ou pega o teu carro se tu tiver um carro, e ele vai ter uma série de dificuldades para chegar até esse serviço de saúde, certo? Então, deixar da mesma forma igualdade, mas os dois estão tendo a mesma condição de acesso? Não estão. Então, buscando compreender essas diferenças, essas desigualdades, é que se chegou no conceito de equidade, no princípio da equidade. Então, o princípio da equidade ele vai dizer o quê? É como se precisasse alocar mais recursos e mais serviços a quem deles mais necessita. Né? Tem a situação também da população indígena, que pelas suas características, por ser de áreas de difícil acesso, né, da questão da falta de profissionais, é uma assistência muito mais cara. Então, os recursos investidos na saúde indígena são maiores do que os nossos. É igual? Não é, mas é equânime, porque eles precisam de mais. Aqui na cidade, você pega um prédio, sei lá, aluga por R$ 1.000, um prédio pequeno, monta um consultório clínico. Para você fazer isso na Maloca, numa comunidade indígena, você vai ter que alocar muito mais recursos, tem dificuldade de acesso, tem dificuldade de levar os materiais, tem dificuldade de levar o profissional que não vai querer ir. Mas para que eles tenham a mesma condição de acesso à saúde que nós temos, né, eles precisam desse aporte maior. Né? Então, isso tudo, para que se chegue a uma igualdade, é necessário compreender esse princípio como o princípio da equidade, né? Quer dizer, aí tratar de forma desigual os desiguais. Né? Tem uma fala que fala desse sentido. Você trata desigualmente aqueles que não são iguais, que não têm igualdade de acesso. Né? Isso é o princípio da equidade. Tem os outros princípios aí. Se a gente falar, existe uma subdivisão que é muito utilizada dos princípios, e onde estão os princípios? Aí estão eles no artigo 7. São quantos? 14 princípios, aí no final desse texto. Ó. E os princípios doutrinários são a universalidade, é para todos, a integralidade, é em todos os ciclos da vida, em todos os níveis de complexidade, e a equidade, que é isso que nós acabamos de falar, que é o tratar desigual, de forma desigual os desiguais, né? Aqueles que alocar mais, dar mais recursos, investir mais recursos onde mais se necessita deles. São 14 princípios, esses 3 são chamados princípios doutrinários. Os outros princípios são chamados princípios organizativos do SUS. E quais são os outros? Está aí tudo no mesmo artigo 7º. Então, nós temos lá no 3, ó, preservação da autonomia das pessoas, na defesa de integridade física e moral. Todo mundo tem direito à saúde, mas todo mundo é autônomo, tem autonomia para decidir até onde você vai, qual o tratamento de saúde que você quer receber, se você aceita o tratamento A, ou B, ou C, e por aí vai, certo? Participação da comunidade, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Falamos da descentralização no outro momento, lembram? O que é descentralizar? Antes era centralizado no governo federal.
foi descentralizando para estados e para os municípios. Descentralizando o quê? O cascalho e a assistência à saúde, né? O recurso e os serviços de saúde foram sendo descentralizados cada vez mais para os estados e para os municípios. E aí ele fala da regionalização e da hierarquização, né? Que a regionalização é o quê? Aquela criação de regiões de saúde, que nós vimos também no momento passado que o estado de Roraima tem 2 regiões de saúde, a região centro-norte e a região sul, né? E os serviços estão hierarquizados em níveis de complexidade. Rorainópolis tem uma maior complexidade do que os municípios do entorno dele, assim como Boa Vista está maior na hierarquia, né? Boa Vista possui, na verdade, a maior parte dos serviços do estado de Roraima. Integração em nível executivo, todas essas ações têm que estar integradas, senão você vai começar um atendimento lá em São João da Baliza e lá vai ficar. Se não tiver uma integração daquele serviço com os outros, não vai funcionar. Conjugação de recursos financeiros, certo? Esse repasse, essa organização dos recursos, né? A cada contratualização que é realizada de um município com outro, os recursos têm que ser repassados, e isso tem instâncias de pactuação desses repasses, dessa conjugação desses recursos financeiros. E ele engloba ainda os tecnológicos, materiais e humanos, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Então, o serviço do SUS ele deve ser resolutivo. Sabe aquele serviço que você vai, é atendido por um profissional ruim, não resolve o teu problema, tu vai para casa, no outro dia tem que voltar novamente no serviço, não consegue resolver, volta e vai e volta, e vai e volta, isso é muito comum nos serviços de saúde, infelizmente, mas não é isso que a nossa lei determina. Nossa lei determina que os serviços sejam resolutivos. Então, o serviço ele tem que resolver o problema do usuário que está buscando serviço de saúde. Aí ele fala de organização para evitar duplicidade, organização de atendimento de público específico para mulheres, vítimas de violência. E ele encerra, né? Esse aí já é o 14º princípio. Então, temos, só dentro desses 14 aí, essa divisão entre os princípios doutrinários e os princípios organizativos, beleza? Vamos adiante, no artigo 8º aí diz que as ações de saúde executadas pelo SUS, seja diretamente ou mediante a participação, serão organizadas novamente, conceito de regionalizado e hierarquizado, nós já falamos sobre eles. Fala que a direção do SUS, no artigo 9º, que no âmbito da União, né, a gestão da saúde é pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e Distrito Federal, pela Secretaria de Saúde do Estado, e no âmbito dos municípios, pela Secretaria de Saúde do município. Tem óbvio. E aí tem algumas competências, vocês vão ver na Lei 8080, né? Isso aí é bem decorativo mesmo, né? Vão ter as competências da direção nacional, ou seja, do Ministério da Saúde. Depois vai ter as competências da esfera estadual e as competências da esfera municipal. Muitas delas vão ser competências comuns aos 3 níveis de gestão do sistema, né? E aí tem vários pontos que vocês podem estar dando uma lida, mas nesse momento eu não vou aprofundar neles, né? De um modo geral, o Ministério da Saúde ele formula, né, as grandes políticas nacionais para serem implementadas em todo o país. E tem se buscado, através daquele princípio da descentralização, que estados e municípios executem essas políticas e os serviços de saúde, tanto que a maior parte dos serviços que nós dispomos hoje são estaduais e municipais, né? Mas lembrando que nem sempre foi assim.
Fala também aí, lá no artigo 19b, da instituição do subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, certo? Então, a saúde indígena ela é um subsistema, ela é uma parte do sistema, é um sistema dentro do sistema. E ele diz aí que a União tem que financiar, né, o subsistema de atenção à saúde indígena, certo? Com relação à população indígena, gente, especificamente, essa questão da descentralização não funcionou muito bem, certo? Por diversas situações. Vou falar de um histórico que eu já vivenciei, né? Muito desvio de recurso, muita má gestão do recurso público. Então, como historicamente, né, a competência, os órgãos, a FUNAI, órgãos de saúde voltados para a proteção dos povos indígenas são concentrados no governo federal, a questão da assistência à saúde também ficou concentrada aí no governo federal. E caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Né? Durante muito tempo, esse serviço foi prestado pela FUNASA e, atualmente, a população indígena tem uma secretaria própria, que é a CESAI. E aí fala de se levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas, certo? E que esse sistema, o subsistema de atenção à saúde indígena, deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, também se preza aí pela mesma política, porque a gente sabe que em comunidades indígenas não tem como a gente ter serviços de saúde, né, pelo menos não é realidade da maioria das comunidades indígenas do Brasil, ter serviços de média e de alta complexidade. Então, você consegue levar um profissional, ter um postinho de saúde, executar diversos procedimentos, porém, quando é necessário uma atenção de maior complexidade, procedimentos que exigem exames, equipamentos de ponta, cirurgias de um modo geral, tratamentos oncológicos, tudo isso, a população indígena ela precisa entrar na rede. Então, é necessário que ela também entre aí dentro dessa hierarquia, dentro dessa hierarquização, e dentro dessa regionalização, certo? E aí o SUS, né, fica obrigado a permitir, aí fala da questão do acompanhante, da parturiente, né, da acompanhante da gestante, que vai ter o seu bebê, né, também foi incluído aí em 2005, na Lei 8080, porém também nem sempre foi assim, gente. No tempo da minha faculdade, né, que faz aí poucos anos, nessa época não se podia ter acompanhante, né, a mulher ia parir, ficava lá só ela e o médico obstetra e a equipe de saúde, né? Às vezes nem sempre era bem tratada e hoje se preza pela questão do acompanhante. Isso foi uma evolução, né? Quem pariu aí, teve parto há uns 15 anos atrás, talvez tenha vivenciado isso, que de não ter o acompanhante. Aí fala que quando as suas disponibilidades forem suficientes para a cobertura assistencial, o SUS, né, quando ele for insuficiente, ele pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, certo? E aí ele fala que essa participação dos serviços privados particulares acontece mediante contrato ou convênio. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência. Nós também já falamos sobre isso. E aí vem a Lei 8142. A Lei 8142, gente, vocês vão ver que ela é bem pequenininha, né, com relação à Lei 8080. Por que a Lei 8142 foi criada, né, logo depois da Lei 8080? Porque aconteceu nessa época que, intencionalmente, não colocaram, não queriam, não era interessante para os gestores da época que a população participasse, contribuísse com o SUS, né? Então, ficou lá a questão da participação da comunidade, mas não se dizia como. Está lá escrito lá, participação da comunidade. Como que essa comunidade vai participar? Então, foi criada aí a
Lei 8142, também no ano de 1990. E o que ela fala? Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências dos recursos e dá outras providências. Eu vou trazer aqui mais a fala sobre a questão da participação da comunidade, certo? Como é que se dá a participação da comunidade no sistema? Através das instâncias aí, da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde ele é um órgão permanente, nós vamos já falar sobre ele. Então, é um órgão que tem representação aí dos usuários, dos profissionais e dos gestores. Ele tem composição permanente, ele é deliberativo, ele toma decisões e dá contribuições na política de saúde. A Conferência de Saúde é um evento que acontece a cada 4 anos, nas esferas municipal, estadual e federal. Então, o conselho ele está sempre aí. O conselho sempre existe, sempre está reunindo. A conferência ela é um evento que acontece a cada 4 anos, beleza? A Conferência de Saúde reunir-se aí, está tudo escrito aí o que eu acabei de falar, a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais. Então, nós temos aí desde 1941, certo? A linha do tempo das conferências de saúde, 41, 50, 63. Porém, somente a partir da conferência de 1986, que foi a famosíssima 8ª Conferência Nacional de Saúde, está aí no quadradinho, na segunda linha, né? O primeiro quadradinho da segunda linha. Essa conferência foi a primeira que contou com a participação dos usuários, certo? E aí, daí para frente, foi se buscando, né, sempre que os usuários participassem. O Conselho de Saúde, né, em caráter permanente, deliberativo, é um órgão composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais e usuários, certo? Ele atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política. Então, o conceito aí de controle social, né? O controle social é o controle feito pela sociedade da política e da execução das políticas de saúde, né? Uma forma de fiscalizar se os gestores estão procedendo de forma adequada com relação às questões ligadas à saúde. Uma forma de participação da comunidade. Então, o Conselho de Saúde, ele é composto aí por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, né? Ele tem essa composição dos 4 segmentos. Porém, os usuários, eles têm participação paritária. Os usuários têm que ter 50% de participação no conselho. Então, a composição é mais ou menos essa daí, ó. 50% dos usuários, 25%, isso aqui a gente está falando da composição do Conselho de Saúde, que é aquele órgão permanente, certo? Tanto nos conselhos, como também na Conferência de Saúde é a mesma coisa. 50% de usuários, 25% da composição dos representantes são trabalhadores de saúde e 25% são pessoas do governo e prestadores de serviços. Então, é dessa forma que a comunidade participa dos serviços de saúde, certo? Então, hoje a gente tem a oportunidade, né? Quem gostar mais aí de participar, quem tiver mais esse gosto, né, de ter um envolvimento político, de ter uma participação maior nas instâncias políticas, né? Quem tem essa afinidade, quem tem esse dom para lidar nesses ambientes, a gente recomenda que participem, né? Que participem, que atuem na fiscalização, na formulação das políticas.
Tem as pessoas que militam em determinadas áreas, pessoas que lidam, que exigem os tratamentos de determinadas doenças, grupos específicos, movimentos sociais, todos eles têm representatividade, eles representam grupos populacionais, né? Tem movimento de pessoas, tem um movimento aí, o movimento LGBT, que trata da questão da assistência a esse grupo específico. Tem um movimento, que mais, meu Deus? Um movimento de cadeirantes, de pessoas com deficiência, tem movimento para crianças especiais, tem vários sindicatos, movimentos, associações que atuam nessas instâncias para quê? Para exigir, para requerer para si políticas que venham a abranger a sua condição de saúde, ou que representem aquele determinado grupo específico, certo? E assim é que a população passou a ter participação nas instâncias e nos serviços de saúde, beleza? Então, hoje a gente conta com a participação da comunidade no SUS. Galera, basicamente é isso. Deixo um abraço aí para vocês, certo? E espero que vocês tenham gostado e respondam aos exercícios. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.